essa amanheceu apagada, sem luz nenhuma, ela não brilhava mais. O que será que tinha acontecido, crianças? Não sei. É porque o coração dos bichinhos estavam apagados. Cada bichinho tinha vivido um momento tão difícil na vida que eles estavam com medo, assustados, com vontade de não ver ninguém. Olá, eu sou o Nicolas Farias e está começando mais um Podnick. Mas antes, roda a vinheta, Brasil! A vida é cheia de histórias e hoje eu tô com uma contadora de histórias. Ela, além disso, ela é a vovó e a minha tia. Tia Sonaí, bem-vinda. Obrigada, Nicolas. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal, curte, e eu tenho também outro canal que chama As Aventuras da Palavra, que ela até dupla a vovó e ela também faz o roteiro. Aqui a gente copia o Vilela, tia. E qual é o meu presente inútil? Bom, eu trouxe um presente que, na realidade, todo presente inútil um dia foi útil, né? Hoje em dia, o contexto de presente, às vezes a gente compra tanta coisa que acha que vai ser útil e depois é inútil. Mas este presente que eu trouxe já foi muito útil, mas demais para todos nós. Inclusive para mim, para os meus filhos, para todos nós. Hoje em dia, ninguém usa mais, ninguém quer. Que é por causa das telas, né? É um dicionário físico. Que presente mais inútil, né? É o Google do ano passado. É o Google. Eu ia trazer um catálogo, porque também já foi muito útil. Não. Que tem pão que ele... Isso aí é relíquia, viu? É relíquia mesmo. Tia, como é que você começou a contar histórias? Aqui, é longa a história, mas eu vou resumir um pouquinho. Eu sempre gostei, né, de criança, de contar histórias, principalmente bíblicas, né, que eu sempre dei aula em escola bíblica e gostava de modificar os textos da Bíblia contando histórias. Só que eu não tinha técnica, né? E depois que eu passei assim, um momento muito difícil da minha vida, eu saí sem identidade, eu não sabia quem eu era. E eu comecei a fazer uma pesquisa no YouTube, no Instagram, e eu achei lá uma professora que dava cursos de contação de histórias, a Lívia Alencar, excelente professora, por sinal. E então eu comprei o curso dela e desde então eu fui me aperfeiçoar e fui contando. Aí eu saí do foco de contar somente histórias bíblicas para contar histórias da carochinha, histórias, vários tipos de histórias, né? E porque às vezes a gente nasce com um dom, tem vontade, mas a gente precisa da técnica. E através do curso da Lívia Alencar, eu adquiri a técnica de contar histórias. Muito bem. Se até a Lívia estiver escutando, o convite já está feito. Venha aqui ou senão ela mora... Ela não mora em Belo Horizonte, mas está feito o convite, viu, Lívia? Se você puder, vem pro Podnick do Nicolas. Entrevista virtual. Quem sabe, né? Quem sabe? Lívia, tá feito o convite, viu? E na sua infância, você ouvia
muita história da vovó, do vovô e eu. Olha, eu ouvi muita história que eu me lembre, né, do meu pai. Assim, um episódio que me marcou muito era quando faltava luz, né? E ele começava a contar histórias, fazia aqueles desenhos da sombra, né? E contava história do Saci Pererê, esse tipo de história. Isso me marcou bastante. Mas meu pai que contava histórias. Eu não sabia disso do vovô, não. É bom ficar sabendo agora. Que curioso. Ele que contava as histórias. Ele era meio ele era criativo, meio... desenhava, tocava viola, né? Violão, Isso saudade mesmo. dele. Saudades mesmo. Me fala do seu ministério infantil lá na Lagoinha. Bom, desde que eu fui para lá, eu entrei já no Ministério Infantil por causa da minha filha, que era pequenininha, a Sara. E desde então, continuei, passei por todas as fases, desde bebê até adolescentes, juniores, jovens adultos. E eu amo o que eu faço, impactar a vida das crianças. Eu lembro da Reação Samuel, Nossa, foi excelente. Aquela época foi um aprendizado para mim com a pastora Cleide. A gente ia nas igrejas, a gente ministrava, fazia teatros. Nossa, foi algo assim, foi um aprendizado muito grande na minha vida e eu creio que na equipe toda da Geração Samuel. Muito bom. Aqui, e você que faz as suas histórias ou conta de improviso? Olha, depende assim. Lá na igreja eu adapto, né? Eu vou adaptar o da Bíblia e faço uma história para que as crianças possam entender. Agora, quando eu vou contar a história num evento, em algum lugar assim, normalmente eu escolho 2 ou 3 histórias já prontas, eu não faço de improviso, mas eu já contei muita história de improviso. Inclusive, uma vez eu estava lá no Parque do Mangabeiras, num piquenique lá, e resolvi reunir as crianças que estavam no piquenique para contar uma história. Só que juntou um tanto de criança, e os meus netos são as minhas cobaias. E eles amam as histórias improvisadas. Por quê? É uma história mais difícil porque você tem que criar na hora. Eu já contei no aniversário também história improvisada. Mas por que é legal? Porque cada criança dá um tema. Por exemplo, eu quero castelo, fada, sapo. E eu tenho que criar a história na hora com aquelas palavras. E quando eu falo a palavra que a criança escolheu, ela dá um sorriso tão grande, ela fica tão feliz. E quanto mais crianças, a história vai, né, ficar mais longa, mas é muito edificante. Meus netos, por exemplo, eles amam. Eu chamo que é a história do caldeirão. Que eu finjo que tem um caldeirão e vou colocando os ingredientes, a pitadinha, que é cada palavra que eles escolhem, né? E aí eu vou criando as histórias, eles amam. Mas é uma história que eu não aconselho se você estiver, assim, numa escola contando histórias, não é aconselhável não, porque você pode se dar mal. E sabemos que esse universo infantil é muito rico para as crianças, são muito férteis. São, mas assim, eu acho interessante porque as crianças hoje em dia, elas trabalham muito com tela, né? E eu sou contra, assim, quando você está numa escola, porque as crianças perderam a capacidade de imaginar. Então, quando eu estou contando história, inclusive foi uma técnica que a minha professora Lívia Alencar me ensinou. Quanto menos recursos visuais, depende, né? Tem hora que você precisa, que a criança é muito pequenininha, mas elas precisam imaginar. Você tem que fazer com que elas, contando a história, que elas tenham que imaginar. Nossa, como que é a floresta? Era uma vez uma floresta que tinha árvores frutíferas, tinha maçã, uva, laranja, ou tinha os animais, os passarinhos coloridos. Então a criança tem que começar a imaginar, né? Como que é a história? Se você passa o desenho, se você põe na tela, cadê? Ela não vai conseguir imaginar que já está tudo lá pronto. E cada criança imagina a floresta de uma forma, né? Cada criança. E é muito bom. E assim,
não é só criança, né? Eu conto histórias para adultos também. E os adultos, quando eu conto história para adultos, eles revivem a infância deles. É muito bom. Agora eu vou falar do meu patrocínio ser alto. Eu vou falar do Pox, que é a melhor opção de comprar e vender seu carro. É com você, ser alto. Olá, Nicolas. É uma satisfação estar junto com você aqui no podcast, tá? Mais uma vez, estamos aqui à disposição na rua Dom João Antônio dos Santos, número 89, trabalhando com veículos de alta qualidade, tá? Para atender o nosso cliente e atender vocês do melhor jeito possível. E o negócio das telas que você estava falando, tia, a contação de história pode diminuir ou substituir as telas? Olha, eu creio que substituir as telas não, porque hoje em dia isso faz parte já, né, de todos nós. Então é impossível você cortar a tela da criança, mas pode diminuir sim. Eu vejo que meu teste mesmo é lá nas salinhas da igreja, que toda salinha tem uma televisão. E quando eu cheguei lá, o louvor era na televisão, as professoras colocavam, algumas colocam também, e eu evito colocar, e elas já acostumaram, sem a tela, porque, então assim, cortar de vez você não consegue, mas consegue diminuir bastante o uso de telas. Eu vejo assim, quando eu vou nas escolas, contar história, com meus netos mesmo, eles amam, eu chego lá, eles já falam assim, qual história que você vai contar, vovó, hoje? Então, a criança tem necessidade, sim, da criatividade, da imaginação. Cortar as telas, não, mas diminuir, eu acho que diminui bastante. E, tia, qual é a sua história favorita? Nossa. E conta um pouquinho. Olha, a gente que é contadora de história, não existe a história favorita, né? Depende do momento, do tema. Uma vez eu fui chamada para contar uma história sobre a Páscoa. Então, naquele momento, aquela era a minha história favorita, né? Mas tem histórias que marcam mais. Eu fui contar uma história num abrigo e o que me marcou foi que nessa historinha tinha a coruja Sofia. E abrigos, normalmente, as crianças vêm de um contexto difícil, né? Elas são tiradas de casa por alguma coisa, alguma situação difícil que elas viveram. E eu precisava de contar uma história que trouxesse refrigério para a vida delas. E a criança gosta muito, crianças menores, de bichinhos nas histórias. E eu contei a história de uma floresta brilhante. E nessa história tinha a coruja Sofia. E tinha uma menininha que se chamava Sofia, então ela já se identificou com a coruja. E a coruja estava tão tristinha que ela falava baixinho, ela não queria nem falar mais alto, as pessoas nem conseguiam escutar a voz da coruja mais. E no final e aí quando ela viu que tinha a coruja Sofia, ela regalou os olhos assim, eu vi umas lágrimas descendo do olhinho dela, e no final da história que a coruja foi curada, né? E aí ela dá um sorriso tão grande, depois ela me abraçou. Então, essa história me marcou muito. Inclusive, Nicolas, eu contei essa história numa mentoria e um rapaz, já adulto, também falou que aquela história foi um refrigério para a vida dele naquele dia. E conta um pouquinho dessa história aqui. Vamos lá, né? Só um pedacinho, né? Vamos lá. Normalmente eu começo assim, né? Eu faço um preparo com as crianças, para chamar a atenção delas, né? Eu faço assim, vamos fabricar concentração, aí a gente faz sempre uma dinâmica, aí eu peço elas para contarem, vamos contar, vocês contam de 1 até 3 e eu falo era uma vez. Aí vai, 1, 2, 3. Era uma vez uma floresta brilhante. Não, peraí, errei. Era uma vez uma floresta encantada chamada Floresta Brilhante. Ela tinha esse nome porque lá o coração dos bichinhos brilhavam bastante e iluminava a floresta inteira.
Lá moravam alguns bichinhos especiais. O macaquinho Tico, a coelha, esqueci o nome da coelha, né? A coruja Sofia, e assim vai. Aí sim vai. Já contei um pedacinho da história. Conta mais. Mas, um certo dia, a floresta amanheceu apagada, sem luz nenhuma, ela não brilhava mais. O que será que tinha acontecido, crianças? Não sei. É porque o coração dos bichinhos estavam apagados. Cada bichinho tinha vivido um momento tão difícil na vida que eles estavam com medo, assustados, com vontade de não ver ninguém. Aí acontece uma coisa, a borboleta chega, aí a história depois eu conto. Vou chamar de vovó. Pode falar, Deus? Pode. Vou chamar de vovó aí. Pode chamar. Já emocionou aqui a história. E tenho certeza que quem está assistindo aqui vai ficar doido para ouvir essa história. Aqui, normalmente eu ponho assim uns trechinhos no Instagram, aí o pessoal fica assim, e o final da história? Conta! Porque os adultos preferem, mais os adultos que ficam pedindo o final da história. Então, futuramente, a gente vai poder ter um canal para ouvir essas histórias. O que você tem aí de surpresa? Tem alguma surpresa aí pra gente? Pois é, tem sim, viu? Até mesmo o Nicolas, né? Ele vai me ceder o estúdio e a vovó aí vai ter o canal só de contação de histórias. Aguardem, brevemente ele vai estar no ar. Aguarde. Aproveitando, como que foi a construção do personagem? Olha, eu acho assim, vovó sempre, né? A gente fala, vovó lembra histórias, né? E eu tenho um neto, eu tenho 6 netos, lindos e maravilhosos, eu sou uma vovó muito coruja. E o meu segundo neto, Samuel, ele tinha dificuldade de falar meu nome, né? Jonair. Então ele me chamava de vovó I. E eu achei bonito, carinhoso, e esse personagem, a vovó I, é em homenagem ao Samuel, que me chamava desde pequenininho de vovó I. Hoje em dia ele tem 8 anos. Ele ainda chama, não, eles cresceram, né? Eles cresceram. Quando às vezes eu tô com o personagem, né? Aí eu uso macacão. Aí às vezes eles brincam, me chamam. Mas aí eles cresceram, já conseguem falar meu nome, né? E você usa muito a Bíblia? Olha, depende do lugar que eu estou, né? Por exemplo, uma vez eu fui chamada para contar uma história, né, sobre a Páscoa. Eu não sabia que tipo de escola que é, então eu não podia entrar muito no tema religioso, mas eu entrei devagarzinho. No abrigo que eu fui, eu perguntei antes se eu poderia entrar nesse tema, porque a gente tem que respeitar o lugar que você vai, né? Eu nunca vou ferir aquilo que eu penso, mas eu tenho que respeitar. Se eu sou chamada para contar histórias, porque não são só histórias bíblicas, mas são histórias que todas as histórias têm um aprendizado, né? Um aprendizado. Como essa da floresta, brilhante, eu até usei o tema de Jesus porque me permitiram, né? Eu perguntei antes se eu poderia, se eu tinha essa liberdade. Mas se eu vou numa escola, eu já contei histórias em aniversários, se eu vou num asilo, depende do local que eu estou, né? Mas eu gosto de contar histórias, até histórias tradicionais, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, porque a história tradicional inclusive, quando você vai contar histórias para pessoas idosas, elas amam histórias tradicionais, da carochinha, contos da carochinha. Por quê? Porque remete à infância delas. Então, você pode contar um Chapeuzinho Vermelho com uma dinâmica totalmente diferente. E a história sai totalmente transformada. É muito válido. Então, assim, depende do lugar que eu estou para contar né? Por exemplo, na minha escola, lá na igreja, é claro que a escola lá é só temas bíblicos. Bate bola, tia. Ai, vamos lá. Um livro. Bom, um livro, tirando a Bíblia, que é o meu livro preferido, que é o livro que eu leio todos os dias, o livro do momento, um livro especial para mim é o que eu estou lendo no momento, né? E um livro que me marcou muito foi o Peregrino, mas o livro que eu estou lendo no momento é Aqueles da Bíblia.
que foi como que se formou o povo da Bíblia, né? Muito interessante o livro. Um filme. Um filme? Nossa! Ai, um filme que me marcou. Nossa, tem tantos filmes aí que a gente esquece na hora de falar, né? Mas eu vou pôr um filme que eu acho que muita gente não vai lembrar, mas é Uma Janela para o Céu. Muito bom. Eu acho que eu ouvi. É. E uma pergunta macabra. Qual seria a sua última palavra antes de morrer? Nossa, se eu tiver tempo, né? Se eu tivesse tempo, depende, né? Se eu tivesse muito tempo, eu ia falar, deixar as instruções. Mas uma palavra, eu até falo com meus filhos que eu quero que na minha lápide esteja escrito serva do Deus Altíssimo. Beleza. Vamos passar agora os finais. Bom, e deixa o seu Instagram. Olha, eu vou deixar meu Instagram, eu estou, inclusive, mudando ele um pouquinho, eu estou querendo deixar ele assim, mais profissional, colocar trechos das minhas histórias, porque, às vezes, quando a pessoa quer me contratar, a escola quer me contratar, ela pede, né, o portfólio. Então, eu quero já começar a deixar no Instagram. Não tem ainda não, mas já tem só umazinha. Mas eu vou começar. Aí vai estar aqui na tela, aqui embaixo, vocês podem olhar e tirar. E, brevemente, nós teremos o canal da Vovó I, de contação de histórias. E eu quero que vocês se inscrevam e compartilhem logo. E o seu telefone de contato? Meu telefone de contato é 31 992 690439. Eu conto histórias em escolas, em aniversários, em asilos, casamentos também, e aonde precisar eu estou indo. Muito bem. Essa foi a vovó e a dona e a minha tia. Obrigado, tia. De nada. Foi um prazer, uma honra participar do seu podcast.